E hoje foi um dia com grandes lançamentos do mercado audiovisual. Vou dar destaque aqui para vocês nesse vídeo sobre o lançamento da Canon C50, a nova câmera de cinema da Canon que veio para competir com a FX3 da Sony. Então, uma câmera muito interessante, com muitos recursos. Vou dar destaque para vocês aí do sensor dela de 32 megapixels, então um sensor com mais resolução. Ela pode ser usada também como câmera fotográfica, apesar que ela foi direcionada ali para o mercado, né, que quer comprar uma câmera de cinema. Ela tem 32 megapixels, grava em Open Gate, né? Primeira vez isso acontece na Canon, então é bem interessante ali em relação à Nikon e a Sony, que no momento atual não oferece ainda essa função. A Fujifilm e Panasonic já oferecem há certo tempo, mas na Canon é a primeira vez, então é a primeira câmera da Canon com Open Gate e filma em 7K, 60 fps, 4K, 120. E ela veio de fato para bater de frente com a FX3 da Sony, apesar que tem um recurso da FX3 que não está presente na Canon C50. Então vamos falar sobre essa câmera nesse vídeo de hoje, trazer todas as especificações aqui para vocês, vários detalhes, várias informações que eu consegui aí em diversos sites, vídeos, análises, vou trazer diretamente aqui para vocês, né, de uma forma resumida. É um conteúdo em português BR, né? Eu sei que essa câmera não está presente no Brasil, não tem nenhum influenciador que eu conheça que utilizou ela até o momento. Obviamente aqui no canal também a gente não tem ela, né? Dificilmente, né, por conta do preço, mas também porque normalmente esses lançamentos não vêm aqui para o Brasil no início, né? Então só vem depois quando a câmera já está sendo vendida, né? Então não há testes antes, né, no lançamento aqui no Brasil. Então vou trazer para vocês as especificações que eu vi. Então são especificações confiáveis, né? Eu vi diversos conteúdos e vou trazer um resumo aqui para vocês, beleza? Vamos lá então. Sobre gravação de vídeo, né? Eu falei que ela tem um sensor de 32 megapixels que permite a gravação em 7K, né? Limitando em relação à R5C da Canon, né? Que essa câmera aí faz gravação em apenas 7K, o que para mim já é um absurdo, né? Então já é uma resolução incrível, faz 7K Open Gate ou então 7K a 60 fps. Vale lembrar que ela não faz Open Gate a 60 fps, é um ou outro, né? Ou Open Gate a 24, 30 fps, ou então 7K normal, né? Resolução ali no formato, na verdade, no formato de 16:9, faz 7K até 60 fps, 4K 120. Mas no Open Gate é limitado apenas a 30 fps no máximo, né? Então nós temos essa especificação que é a melhor do mercado na categoria dela. Então, né, imagino que a Canon não trouxe também o 60p por conta disso, né? Ela é a melhor que tem no momento, né? Então acaba que vai retendo ali um pouco a tecnologia. Mas já é muito impressionante filmar em 7K a 30 fps, né? E também ela faz, como já falei, 7K a 60 fps, faz gravação em RAW, inclusive, né? Esse Open Gate em RAW, né? Faz gravação normal também em RAW, então tem diversos formatos em RAW ali interessantes. Você pode pesquisar a especificação mais aprofundada para ver a questão de bitrate, que eu não consigo trazer tantas informações aqui de uma vez só em um vídeo rápido. Então a gente tem 7K, 60p em RAW, ou então em deixa eu ver qual é o nome do arquivo, XFHEVCS, e tem o XFHVC, acho que é AVC, agora eu esqueci. Enfim, o XFHEVC-S, né, e o XFAVC, se não me engano é assim que fala. Então temos esses formatos aí, faz a gravação em Open Gate, além de gravar em RAW, também grava nesse arquivo aí, XFHEVC-S, então é bem interessante essa especificação. A 30 fps até 30 fps em 7K. Só tem a opção de Open Gate em 7K, também não tem outras possibilidades. Poderia ter, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, é uma especificação ainda muito robusta. Imagino que para quem compra uma câmera dessa categoria vai querer de fato um máximo dela. E aqui não está entregando aí basicamente o máximo. Então ela faz o full frame normalzinho, 7K 60 fps, como já falei, ou comprimido, pode ser comprimido ou RAW, né? Tanto faz. 4K 120 sem crop. Havia rumores, né, em cima da hora aí que falava que era apenas 4K 60p. Não, na verdade ela faz 4K 60p com sobreamostragem, ou seja, ela pega o 7K 60 e transforma em 4K 60, o que é muito bom, né? Então ela faz também o 4K 120. Nesse caso aí não vai ter sobreamostragem, porém 4K 120 é muito impressionante aí também, uma especificação muito boa, né? Sem crop. Havia informações que o 4K 120 era cropado, mas não é. É o 4K 120 completo. Então, perfeito. Ela também faz o 4K a 60p, como já falei.
oversampler, né, de 7K 60. Então é bem interessante ali, além do 4K 30, que já é comum em várias câmeras, né, tem o 4K 60 também, com esse oversampler que vai ter mais qualidade ali, né, que vai pegar a resolução 7K e diminuir ela para 4K 60, que é impressionante. Faz 2K até 180p, muito interessante, né? Além do 4K 120, você pode diminuir ali para 2K, poderia ser 240, poderia, mas já é muito boa, já é impressionante aí, 180p, muito importante para quem quer o máximo, né, de frame rate, nesse caso aí é 180p. Ela também faz o Super 35, né, que é aquele formato basicamente APS-C, o Super 35, 5K RAW ou comprimido, né, você pode usar obviamente os padrões codecs que já são comprimidos, né, que não são RAW, obviamente, então já são comprimidos ali também, é bem interessante. Ela faz também Super 16mm, que para quem quer ainda um crop maior ainda, pode ser interessante. Esse Super 16mm é em 2K, aproximadamente, né, uma resolução próxima de 2K, entre Full HD e 2K ali, então para quem quer ainda mais crop pode usar essa função. Uma coisa muito importante que o OpenGate possibilita fazer com maestria nessa câmera aí é o fato de você conseguir gravar com lentes anamórficas, né? Então diversas lentes anamórficas aí é possível você fazer a gravação e o OpenGate facilita, né, para que você não perca muito da sua imagem ali, né? Porque normalmente quando você usa lente anamórfica ou você faz aquele vídeo mais compridinho, né, para fazer toda aquela questão de esticar e tal, seria aquele videozinho mais compridinho, mais estreito do que esse 16:9, seria um pouco mais estreito, com bordas pretas, né? Você poderia fazer dessa forma, ou então você faria um crop, perderia essas bordas laterais e faria um crop ali e conseguiria gravar também com lentes anamórficas. Nesse caso aí, ao ter OpenGate e suportar aí, lentes anamórficas diretamente na câmera, você não vai ter mais esse problema, né? Então vai conseguir fazer usando o máximo do sensor ali, sem ter esse crop adicional ali que você poderia fazer, ou então essa perca de informação em cima e embaixo. Então o OpenGate é muito importante também para essa situação, suporta lentes anamórficas, né? Então até 2x aí de lentes anamórficas suporta. Ela também consegue fazer uma coisa muito importante, que é a gravação simultânea em 2 cartões, porém, essa gravação simultânea que eu estou falando aqui é diferente. Ela faz uma gravação na horizontal, convencional, né, em 4K, e uma gravação na vertical. Você pode escolher o enquadramento, se vai ser no meio, se vai ser um pouco para o lado, você consegue escolher esse enquadramento, e ela faz essa gravação simultânea, né, em vertical no outro cartão de memória. Então, no cartão principal, ela vai fazer deitada, né, 4K, no outro vai fazer em pé, vertical, em Full HD. Então é limitado a Full HD, mas é interessante que quando você quer ter um fluxo de trabalho ainda mais rápido, você já tem esses 2 arquivos em cartões diferentes, aí pode mandar para 2 pessoas diferentes editar, por exemplo, é muito importante para quem quer fazer. Agora, para quem quer usar o máximo ali da câmera, é claro, vai fazer a gravação em OpenGate e recortar um vídeo ainda com mais qualidade na vertical, porque esse 4K que eu mencionei aí na horizontal, ele é um 4K convencional, né? Então não é aquele OpenGate, não faz um OpenGate aqui 3x2 e depois faz o vídeo vertical, não. Apenas o 4K convencional e o vídeo vertical. Então não uso o OpenGate nesse caso, né? Então tem uma limitação, há um crop um pouco maior ali também no vídeo vertical, né? Na verdade no horizontal não tem, né? No vertical que tem um cropzinho bem pequeno. Então quando você usa o OpenGate, você tem mais possibilidades, né? Então, para quem quer fazer uma gravação mais complexa, usa o OpenGate. Para quem quer fazer uma gravação mais simples, usa 4K com vertical. Então, muito interessante. Essa câmera aí suporta o C-Log2 e C-Log3, então era esperado nessa categoria de câmera aí que suportasse o C-Log2, que o C-Log2 na Canon é o que tem o maior Dynamic Range, assim como o S-Log3 da Sony. E por falar em C-Log2 que essa câmera suporta, ela consegue ter mais de 15 stops de Dynamic Range, ou seja, é um Dynamic Range comparável com o que já temos aí na Sony, então a Sony é muito boa nesse aspecto aí. Então nós temos um Dynamic Range comparável, então muito bom, é o que temos de melhor ali, mais ou menos no mercado, né? Por volta de 16 stops de Dynamic Range nessa categoria, obviamente, é claro que existem câmeras superiores, mas nessa categoria é o que temos de melhor aí, então aqui não consigo chegar no que a Sony entrega. E consegue também 16 pontos de Dynamic Range no Super 35. Então é basicamente quase a mesma coisa, um pouquinho maior no Super 35, mas imagino que a diferença não seja gritante não, que é menos de um ponto, provavelmente, de Dynamic Range de diferença. Então é 15 stops de Dynamic Range, muito bom. Então vamos para o próximo tópico aqui, que é sobre o ISO. Essa câmera tem ISO de base dupla, ou seja, ela tem 2 ISOs ali, base, para gravações, né? Um deles em 800 e outro em 6400. Então, quando você está gravando, você usa 800. Quando você está gravando durante o dia, com boas condições de luz, e 6400 quando você quer
gravar em situações piores de luz, né? Que ela vai ter um ISO base de novo, ou seja, vai resetar o ruído, né? Em 800 está um ruído quase zero ali, depois você vai subindo, vai aumentando o ruído, quando chega em 6400 meio que reseta ali, você tem uma qualidade bem superior. Imagino que não seja igual a FX3, a FX3 deve ganhar nesse aspecto porque é um sensor de 12 megapixels contra 32, então são 20 megapixels a mais, não tem como você querer que seja a mesma coisa. Também porque o ISO de base dupla da FX3 é um pouquinho maior, esse segundo aí é um pouco maior, me parece que é 12.800, não tenho certeza, mas é um pouco maior do que o 6.400 da C50 da Canon. Então é algo muito próximo ali, é claro que é um pouco inferior pela questão do sensor, mas também em contrapartida ela oferece mais resolução nos vídeos e para quem quer fotografar em alguns momentos ali também, ela oferece 32 megapixels, que é muito mais adequado do que 12. Então, bem interessante ali. E esse ISO de base dupla pode mudar se você estiver usando HLG, o PQ, o Canon 709, BT 709, Wide DR, né, Dynamic Range, que pode mudar ali para 400 e 3200 e no padrão BT 709 o ISO base vai ficar 160 e 1250. Então vai mudar aí quando você mudar também a forma de gravação ali. Quando você sai desse do C-Log 2 e do C-Log 3 para usar esses outros perfis aí, você pode alterar também a base de ISO, que isso é comum acontecer em outras câmeras da categoria. Outros recursos extras que essa câmera tem, que é muito interessante, que é o zoom óptico ou digital através daquele seletorzinho da câmera, perto do botão de obturador que você pressiona, você tem um seletor, assim como a R50V, né, que tem aquele seletor para dar o zoom, né, o Power Zoom que chama. Então você consegue colocar aqueles acessórios nas lentes, né, que tem na 24-105, que tem na 24-105 2.8, né? E a 70-200 2.8. Aquele acessório é conectado diretamente aí com a câmera e você consegue fazer zoom diretamente ali no próximo do botão do obturador, né? Então, muito interessante aí. E suporta também o zoom digital. Então, quando você quer fazer zoom digital, você consegue fazer aí também. Claro, né? Vai perder um pouco de qualidade, mas é possível. Essa câmera também tem aquela sapata de flash multifuncional, né? Apenas a multifuncional, não tem aquela antiga com os pinos para flash de Godox, enfim, outras marcas que acabam não funcionando. Vai funcionar apenas com flash Canon. Obviamente é uma câmera voltada para cinema, então isso aí não importa tanto. E vai suportar acessórios de áudio que a Canon tem, né? E inclusive ela oferece um deles juntamente ali com a câmera. Eu não sei se vem juntamente na caixa ou se você pode comprar adicional, eu não sei exatamente como que é, mas eu sei que eles fizeram um acessório justamente para ter essas funções a mais. Aí você conecta ali em cima, parafusa ali certinho para não correr o risco de arrancar, né? E você consegue utilizar tranquilamente. Sobre o design dessa câmera, é muito próximo ali do FX3, é inspirado ali na FX3, porém ela parece muito também com a R5C da Canon. Então se você tirar basicamente o viewfinder da R5C, vai ficar a C50. Então é muito parecido, né? Então é interessante a pegada ali, vai ser a mesma coisa, né? Aquela saída de ar é um pouco mais otimizada, inclusive essa questão de entrada e saída de ar é um pouco mais otimizada, só que parece muito com a R5C, ela parece mais ainda a R5C do que a FX3 em vários aspectos. A exceção do viewfinder, né, que não tem, obviamente, nessa câmera. Então, como não tem o viewfinder, ela acaba aparecendo um pouquinho ali com a FX3 nesse ponto aí, né, quando a gente olha na parte superior. No restante, ela parece muito com a R5C. Sobre o peso dela, é 665 gramas ou 670, algo assim, né? Então, 670 arredondando aí. De peso, é bem interessante na categoria, não é muito pesada nem muito leve. Então, é uma câmera bem sólida, pelo que parece ser nas imagens, pelo que a gente vê. Parece ser bem sólida. Uma coisa que vai deixar algumas pessoas chateadas com essa câmera é o fato dela não ter IBIS. Justamente essa é a falha que eu falei no início do vídeo, que teria em relação à FX3. Ela não tem IBIS, ou seja, o sensor estabilizado. Ela usa o recurso de estabilização digital, que eu vi muitos elogios a respeito, diz que funciona muito bem. Porém não tem IBIS, então para algumas pessoas pode fazer falta. É claro que também na categoria de cinema, a Canon não costuma já usar IBIS, né? Na C70, 80, a C70 não sei, mas C80 não tem IBIS. A linha de cinema profissional, aquela maiorzona, não tem IBIS naquelas câmeras, então é algo parecido ali com essas câmeras. Porém, para usuários comuns, que tende a ser o público dessa câmera aí, pessoas que usam a câmera na mão e tal, usuários que têm menos condições de comprar uma câmera tão cara quanto aquelas de cinema, talvez faça falta, né? Apesar que, né, às vezes o IBIS também não funciona muito bem com algumas lentes e tal. Não sei exatamente o porquê que a Canon fez isso, mas é uma falta, né? Não tem IBIS, mas em compensação também ela oferece recursos superiores à FX3. Então, para quem procura mais resolução,
maior frame rate ali em altas resoluções, acaba sendo uma vantagem. Nesse caso, o 7K e o OpenGate acaba sendo uma vantagem em relação ao FX3, que é muito útil, né? Porém, o IBIS faz falta, mas em compensação, na linha RF de câmeras, de lentes, na verdade, tem várias lentes com estabilização de imagem, né? Você tem ali 2870, 2470, né? Estou falando 2870 2.8, 2470, 70-200, 24-105 2.8, enfim, várias lentes com estabilização. A linha de entrada ali tem algumas lentes também com estabilização. Eu sei que tem a série VCM, as lentes fixas ali, topo de linha, não tem estabilização, mas o restante a maioria tem. Então, para a maioria das pessoas, não é tão necessário assim. Imagino que no Mount RF não seja tão necessário. É claro que quando a Canon liberar para lentes de terceiros, que é um problema ainda da Canon, quando ela liberar, aí talvez faça ali sentido o IBIS, né? Porque com lentes de terceiro não vai ter muito essa questão de estabilização, a maioria não tem, então vai fazer falta, imagino. Mas é isso, né? Então essa é a limitação que tem nessa câmera, né? Imagino que não seja tão horrível assim, né? A maioria das pessoas vai conseguir lidar com essa situação. Então vamos para o próximo tópico aqui, que é a entrada dupla de cartão CFX Express tipo B e cartão SD. Então você consegue fazer até gravações ali simultâneas. Imagino que você não consiga fazer gravações simultâneas em RAW, por exemplo, não seja possível. Imagino que não, né? Porque cartão SD não aguentaria isso. Então é bem interessante para você fazer um backup de menor resolução, ou então fazer aquela gravação na vertical que eu já comentei sobre isso, né? Você faz a horizontal no cartão CFX Express tipo B e a vertical no cartão SD, por exemplo. Então é interessante nesse aspecto. Então, sobre construção, aí nós já falamos esses aspectos dela aí, é muito interessante. Essa câmera possui 14 botões personalizáveis, além dos 5 botões tradicionais, né, menu, o de mídia, lixeira, set e o botão de obturador. Ela tem mais 14 botões, né, totalizando ali 19 botões na câmera. Então, a exceção, né, daquele que tira a lente, obviamente. Então, 19 botões na câmera, 14 deles personalizáveis, né? Imagino que dá para colocar praticamente qualquer função, né? Além disso, ela tem alguns recursos bobos aí que já está tendo em outras câmeras da categoria, que é o botãozinho que fica na frente, você consegue clicar e gravar da REC. Apesar que ele pode ser personalizável também para mudar a função, e tem um outro botão em cima da câmera que serve também para dar REC, além do botão de obturador que serve também para dar REC. Então são 3 botões que podem servir para essa função aí de REC, um na frente, um em cima e outro em cima também, isso aqui um pouco mais na frente da câmera, né, que é o botão de obturador. Então tem 3 opções aí muito interessantes aí. E são 14 botões personalizáveis, você pode colocar, atribuir diversas funções. Essa câmera contém focus picking, false color, contém waveforms, então todos os recursos ali que o pessoal precisa na área de cinema, ela contém. Então é muito importante aí, false color e o waveforms para mim são os melhores aí para fazer essa questão, né, de saber se a exposição está correta. Então são ótimos parâmetros aí para quem está gravando profissionalmente. Sobre áudio, essa câmera possui o acessório, né, que a Canon lançou junto aí. Esse acessório consegue colocar dois cabos XLR, né, 2 entradas XLR aí, full size, não é mini XLR, então é full size. E tem phantom power e outros recursos aí bem interessantes, você consegue fazer ajustes. Além que essa alça que fica em cima, né, ela tem algumas funções ali a mais, você tem o botão de gravação também, enfim, você tem o botão de zoom, alguns recursos ali também nessa alça. Ela conecta na sapata de flash multifuncional. E além disso, né, essa câmera também tem entradas convencionais de microfone, de fone, né, a 3.5mm, e tem HDMI full size, né? Então uma evolução em relação a R5C, que tem HDMI, a micro HDMI, aquela pequenininha. Então é uma melhoria nesse aspecto aí. A captação de áudio não é em 32 bits float, né? É apenas 24 bits, então pode ser uma limitação, mas também na categoria dela não tem nenhuma no mercado que oferece os 32 bits. Poderia trazer, né, que seria uma opção interessante aí, mas ainda é uma limitação aí, apenas 24 bits, que já é excelente também. Sobre superaquecimento, eu vi testes aí dessa câmera gravando no sol por longo período de tempo, sem superaquecer, em 7K, então imagino que superaquecimento não vai ser nenhum problema para essa câmera. Ela tem uma otimização em relação à entrada e saída de ar, melhor ainda que a R5C, né, e grava numa resolução um pouco inferior, né, ao invés de 8K, grava em 7K, então não vai ter problemas com superaquecimento. Sobre bateria, essa câmera tem a bateria LP-E6P, então, o modelo novo da Canon aí que tem na R5 Mark II, né? Então, é bem interessante essa LP6P. Apesar que ela suporta também a LP-E6NH,
essa bateria aí que contém ali nas câmeras da R6, R5, enfim, as câmeras um pouco mais antigas, porém ela tem muitos recursos limitados quando usa ela, né? A câmera limita diversos recursos, não funciona bem com diversas lentes EFs, pelo que eu vi aí. A maioria das lentes EF não funciona quando usa essa bateria. Outra questão sobre a bateria é sobre a duração em relação ao R5C, né? Que tem uma autonomia um pouco melhor, mesmo que tenha firmware já ali atualizado para melhorar essa questão, né, da bateria, mas essa C50 é melhor em autonomia. Ela grava 1 hora e 33 minutos em OpenGate, né, pelo que eu vi em testes ali, é claro, né, testes reais, 1 hora e 33 minutos, OpenGate 7K a 24 fps, enquanto a R5C em 8K a 24 fps também ela fez em 1 hora e 19 minutos, 14 minutos a menos do que a C50. Então a C50 trouxe uma melhoria. Apesar que uma está gravando em 7K, a outra 8K, mas imagino que seja equivalentes ali, né? Um é o OpenGate também, tem mais resolução nessa parte aqui na altura, né? A outra tem mais resolução total por conta do sensor também. Então, ela teve uma melhoria de 14 minutos, que é um valor considerável nessas situações aí, é uma melhoria interessante. Isso aí, considerando, como já falei, a R5C com firmware atualizado, que é melhor do que a R5C quando foi lançada. Agora, sobre o preço, essa câmera custa 3.899 dólares americanos, né? Então, é uma câmera carinha ali, claro, né? Por volta ali, beirando ali os 4.000 dólares, porém, ela é mais barata ainda que a FX3, no preço do lançamento, é claro, né? Ela é mais barata que a FX3, e tem mais recursos, né? Praticamente em todos os aspectos ela tem mais recursos. À exceção do IBIS, que ela não tem. Então, se o IBIS for importante para você, infelizmente essa câmera aí não te atende. É claro que no caso da Canon a gente tem uma outra questão aí que a gente pode discutir, que é sobre o fato de não ter lentes de terceiros ainda disponíveis para full frame. Então, não temos lentes de terceiros, o que encarece mais a Canon, né? Então, quando você quer utilizar ali uma câmera boa com lentes um pouco mais baratas, você não consegue. Você vai ter que usar lentes caras, RFs, né? Então, quando você quer o máximo de desempenho, é claro. Então, tem essa desvantagem ali em relação à Sony. A Sony ganha nesse aspecto aí, é muito forte esse ponto aí da Sony. Porém, né, essa câmera ela oferece mais recursos, então para quem é muito fã da Canon, gosta das cores da Canon, então essa câmera entrega muitos recursos, mais resolução, OpenGate, coisa que a FX3 não entrega. E é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje com diversas informações sobre a C50, que foi lançada juntamente com a RF 85mm 1.4, parece ser uma lente muito interessante também. Ela é uma lente VCM da mesma categoria daquelas outras VCMs que foram lançadas, né, 20mm, 24, 35, 50, ela tem o mesmo tamanho, inclusive muito compacta, bem interessante, foi lançada juntamente com essa câmera aqui. Houve lançamentos também da Sigma, eu vou trazer para vocês em outro vídeo aqui sobre essas lentes, beleza? Eu espero que você tenha gostado, eu fiz um apanhado de informações, eu reuni diversas informações, diversos vídeos diferentes, diversos youtubers diferentes, então artigos com informações aí relevantes, e eu trouxe para vocês em um vídeo de 20 e poucos minutos. Então eu espero realmente que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou, dê opiniões aí sobre essa câmera, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!